O Eiras Digital entrevistou David Justino, presidente do Conselho Nacional de Educação e ex-ministro, que é também membro do recém-formado Oeiras Invest, o Conselho Económico e Social de Oeiras. O doutor foi eleito ano passado presidente do Conselho Nacional de Educação, também já tinha sido ministro da Educação. Em quase um ano de mandato, na sua opinião, quais são as questões mais urgentes que ainda pedem resoluções na educação em Portugal, sendo o Conselho Nacional de Educação um órgão consultivo, no fundo, que emite opiniões e pareceres? Se essas questões têm sido debatidas ou não, qual é a sua opinião do panorama? Não, este primeiro ano não se pode querer fazer tudo também, não é? Mas ficámos sempre com a sensação que se trabalhou bem, emitimos praticamente 5 pareceres, o último não foi discutido ainda porque já não houve tempo, não é? Sobre questões estruturantes, digamos, da educação em Portugal. Há 2 pareceres que estão a ser elaborados agora, neste momento. Portanto, o ritmo é um ritmo bom. Quer dizer, não sei se é possível manter este ritmo durante os meus 4 anos de mandato, não é? Mas é bom. É claro que nós estamos um pouco condicionados, porque o Conselho geralmente pronuncia-se a pedido dos órgãos de soberania, não é? Portanto, tem havido pedidos da parte do Ministério, tem havido pedidos por parte da Assembleia, e, portanto, o nosso trabalho é muito em função daquilo que nos pedem. Temos de estar disponíveis, não é? Ao mesmo tempo, temos que ir produzindo conhecimento, discutindo e refletindo sobre questões centrais. Uma delas, numa das comissões, aquilo que nós estamos a fazer é tentar definir cenários de desenvolvimento do sistema educativo, para saber quais são as grandes tendências e percebermos quais são as alterações que serão necessárias introduzir. Mas estamos no princípio, estamos a trabalhar bem, mas ainda é cedo para estar a tirar grandes conclusões. Agora, o Conselho Nacional de Educação é, acima de tudo, um espaço de concertação também, não é? De políticas, não é? No fundo, uma instituição que faz da sua capacidade de produzir conhecimento e de mobilizar vontades, digamos assim, a sua razão de existência, não é? O meu papel ali é precisamente valorizar institucionalmente, digamos, o Conselho e fazer com que os pareceres que são emitidos, pela sua qualidade, se afirmem também e que dignifiquem o próprio Conselho. Portanto, há um esforço enorme no sentido de dotar tudo aquilo que produzimos, não é, de fundamentação científica e técnica, e não apenas ser digamos, um órgão que imita opiniões. Quer dizer, isso não pode ser. Não chega. Nós temos que ajudar o legislador, quer seja a Assembleia, quer seja o Ministério, a encontrar soluções para caminhos, para perspectivas, cenários e contextos que sejam minimamente consensualizados. Esse é que é digamos, o nosso grande objetivo. Nesse sentido, julgo que se tem trabalhado bem. E tendo em conta os últimos anos que têm sido de crise e a fase em que Portugal se encontra da saída do programa de ajustamento, acha que, por alguma razão, os debates da educação e os problemas da educação têm sido menos chamados à discussão pública, à Assembleia, por exemplo? Não creio, porque com crise ou sem crise, a polémica na educação é sempre grande, não é? É um setor que tem sempre... porque envolve muita gente. Se nós pensarmos cerca de 1,5 milhão de crianças, mais os pais, mais os professores, é muita gente envolvida, precisamente, neste processo. Por outro lado, é um setor que diz respeito ao futuro do país e, portanto, as pessoas interessam sobremaneira. Em terceiro lugar, julgo que há também, digamos, uma tradição de alguma discussão, às vezes excessiva e muita polémica. Nomeadamente, a comunicação social também, às vezes, alimenta um pouco isso. E, portanto, não é por falta, com crise ou sem crise, a discussão há sempre. O problema é que, para além da discussão, tentar encontrar caminhos comuns, não é? E esse é que é o grande desafio,
porque nós não podemos andar sempre a discutir tudo e mais alguma coisa, quer dizer, é óbvio que temos de traçar linhas de desenvolvimento futuro sobre as quais a maior parte dos agentes políticos e sociais envolvidos na educação se possam rever, para que senão nunca mais passamos disto, não é? Agora, a educação tem feito alguns avanços, tem havido conquistas interessantes, mas ainda há muito problema para resolver, quer dizer, porque ainda que o grande problema, na minha opinião, seja falta de estratégia para o futuro. Ou seja, nós temos de saber para onde é que vamos e para onde é que queremos ir. E enquanto não fizermos essa discussão, porque andamos a discutir só as coisas de ontem e de hoje, e eventualmente só da amanhã, não é? Muito curto prazo. Não é? Nós precisamos ter uma visão de médio e longo prazo sobre aquilo que queremos da educação. E enquanto não conseguirmos isso, vai ser difícil, mas estou esperançado que o Conselho Nacional de Educação possa dar um pequeno contributo, por pequeno que seja, já é importante. Portanto, acha que há uma certa reforma que é necessária, por exemplo, no ensino superior, que é a fase final da educação e a de preparação das gerações futuras? O ensino superior tem um problema, é que o ensino superior não se reformou nos últimos anos. Portanto, houve uma reforma importante, que foi o processo de Bolonha, que tem algumas vantagens e alguns inconvenientes, mas enfim, pronto, essa está feita, mas é uma reforma que apenas foi feita nas estruturas curriculares. A forma como se dá as aulas, a forma como se faz a investigação, continua na mesma. Não há grandes diferenças. Por outro lado, nós continuamos a ter o excesso de oferta de ensino superior, ou seja, nós precisamos até de mais licenciados. Portugal vai precisar de mais licenciados. O grande problema é que até aqui acho que isto vai por revoadas. Agora é a área da saúde tentada a dar, então vai toda a gente para a área da saúde. Depois a seguir foi a arquitetura também, ia tudo para a arquitetura. Quer dizer, não pode ser assim. Nós temos alguns setores que são deficitários em termos de oferta e temos outros setores que são sedentários. Quer dizer, no outro dia contei, estávamos à volta de 50 e tal cursos de enfermagem, por exemplo. E depois ficamos muito surpreendidos porque é que jovens enfermeiros têm que ir para o Reino Unido trabalhar. Claro, andamos a produzir enfermeiros a mais, não é possível dar emprego a toda a gente. Portanto, acha que falta essa articulação entre oferta e procura? Sim, não há planeamento e claro, isto foi uma febre de crescimento muito grande, quer dizer, era sempre a crescer. Toda a gente tinha cursos disto e daquilo. Agora, face às situações e face à escassez de recursos, quer dizer, é que mesmo que tivéssemos dinheiro, vamos admitir, mesmo que tivéssemos recursos, não era possível manter isto. Porque o sistema de saúde não tem capacidade para absorver tantos enfermeiros. Não tem, é impossível. Já não dei mesmo dos médicos, não é? Porque entre o privado e o público as coisas vão se compondo. Não creio que haja muitos médicos a emigrar, não é? Mas, quer dizer, o caso dos enfermeiros é um caso paradigmático, não é? É óbvio também, por exemplo, havia um número razoável de engenheiros civis, por exemplo. Mas com a crise do imobiliário, com a crise da construção, obras públicas, etc., é óbvio que há muita empresa que dispensou, há gente no desemprego. Agora, por exemplo, o caso de cursos de gestão ou de psicologia, não há mercado para o número de licenciados. E noutras áreas precisamos de licenciados e não os temos. Portanto, é aqui um problema de ajustamento. Tendo em conta a sua experiência e a carga que foi adquirindo ao longo destes anos com as várias atividades que tem desenvolvido, tanto no ensino como no Governo, tanto a nível autárquico também, qual será o seu contributo neste projeto Oeiras Invest? No fundo, o que é que trabalho é que os oeirenses poderão esperar de si? Eu julgo que conheço bem o Conselho de Oeiras. Nasci cá, portanto já cá estou há 61 anos, sempre vivi no Conselho de Oeiras, sempre residi aqui, já tive a oportunidade de residir em vários sítios do Conselho, mas nunca fora do Conselho, e portanto tenho algum conhecimento daquilo que é o Conselho de Oeiras. O facto de ter também trabalhado na Câmara como vereador durante 8 anos também foi importante, tenho conhecimento para isso. E que é, com certeza, com base no conhecimento que tenho, no facto de ser residente aqui em Oeiras e no facto de também ter participado desde 90, 91
na discussão do desenvolvimento estratégico do Eiras, que eventualmente o António Saraiva me convidou precisamente para integrar esse conselho e filo com muito gosto. Porque acho que nestas alturas nós crescemos e vamos fazendo o nosso percurso, mas também ficamos em dívida para com a comunidade, porque direto ou indiretamente a comunidade ajudou-nos também nesse sentido. E eu tive oportunidades aqui, a comunidade ajudou-me e agora chegou a altura também de devolver, não é? Aquilo que aprendi, aquilo que sou capaz de pensar, poder dar um contributo para que o Eiras possa reencontrar, digamos que, os seus níveis de desenvolvimento e estratégias também de desenvolvimento para o futuro, não é? E para já pode levantar o véu de algumas ideias que tenham, de planos, de iniciativas, de algum do trabalho que já tenha começado a ser feito? Não, eu participei numa primeira reunião, vamos ter outra agora. A primeira foi mais uma reunião de apresentação dos vários membros, mas isso penso que o António Saraiva, como presidente do Portugal, é que tem essa incumbência. Eu apenas julgo que o Eiras precisa de repensar o seu modelo de desenvolvimento. Ou seja, o modelo que dominou durante os últimos 25 anos não é possível de continuar. Não dá, porque as condições são completamente diferentes. As pessoas são diferentes, as prioridades são diferentes, o contexto desenvolvimentário metropolitano de Lisboa é diferente também, os meios disponíveis também são diferentes, quer dizer, não vai haver a quantidade de fundos estruturais que existiu, não é? E, portanto, o tipo de política que vai ser feita tem que ser muito diferente daquela que foi feita. Isto não tem a ver necessariamente com o problema da personalização da presidência, quer dizer, não é pelo facto de ser mudado de presidente que é por causa disso, não. Apenas uma mudança de direção? É uma mudança porque as condições alteraram-se. As condições alteraram-se. Qual seria esta nova direção? Quais seriam os pontos ainda por explorar neste desenvolvimento do Conselho? Acima de tudo, o Eiras tem que se afirmar. Na minha opinião, eu já tive a oportunidade de dizer, mas que é só a minha opinião, não é a opinião do Portugal do Eiras Invest. Mas o Eiras tem que se afirmar, não é na concorrência e na competição com os seus vizinhos, mas é acima de tudo na competição internacional. Ou seja, pelo tecido empresarial que tem, pelo elevado nível de qualificação que têm os seus residentes. Ou seja, o Conselho já está pronto para lutar, entre aspas, a um nível mais alto? Está pronto e tem que o fazer, não há outra hipótese. Tem que o fazer, quer dizer, a competição faz-se a nível dos espaços globais, não é? E, portanto, ainda que seja um pequeno conselho, ele poderá ganhar competitividade na medida em que estabelecer pontos e estabelecer redes, ou integrar-se em redes internacionais, redes globais, de circulação de pessoas e de capitais e de inovação, não é? De forma a potenciar a estrutura industrial que tem, a estrutura, digamos, empresarial que tem, não é? Depois há uma segunda dimensão que é o seguinte, quer dizer, tudo aquilo que for bom, porque isso fazia parte, este primeiro pilar, fazia um pouco parte daquilo que foi a afirmação do Eiras nos últimos 25 anos, que era criar um setor empresarial, dinâmico, muito ligado à chamada economia de serviços, das áreas da tecnologia, etc. Eu acho que esse setor ainda tem algum potencial, mas há novos setores. Agora, o que é mais importante aqui, aquilo que vão ser, digamos que os setores mais dinâmicos, são aqueles que estão diretamente ligados à produção de conhecimento, à investigação e à aplicação da investigação, não só na tecnologia, mas mais do que isso, vai para além do problema da tecnologia, vai para além do conhecimento, aquilo que é conhecimento teórico codificado, que é, digamos, a plataforma de desenvolvimento futuro das sociedades. Isso vem desde as áreas da investigação na área da medicina molecular, desde o problema da investigação sobre o genoma humano, quer dizer, são áreas de ponta. E, portanto, é nesse domínio que nós temos que conseguir atrair meios, empresas, centros de investigação, não é? Que possam estabelecer-se aqui e depois proporcionar-lhes o melhor que o Eiras pode dar. Aquilo que for bom para os habitantes do Eiras será bom para eles. Ou seja, o Eiras tem que ser atraente, não só pela localização, que isso ainda é ao menos, mas tem que ser atraente pela qualidade de vida que proporciona aos seus residentes. E, portanto, essa é a grande vantagem competitiva. Qualidade de vida.
nomeadamente para quem trabalha, para as profissões altamente qualificadas. É aqui que podem ter, digamos, o seu Silicon Valley, não em termos da perspectiva tecnológica, mas em termos da perspectiva de estilos de vida, não é? E, portanto, nesse sentido, eu julgo que temos que apostar muito naquilo que é o espaço público, qualidade de espaço público, qualidade urbana, não é? Digamos assim, naquilo que são contextos, iniciativas e redes de socialização local, não é? De forma que as pessoas tenham, digamos que, um ambiente bom para viverem com os seus filhos, com as suas famílias, e isso vai exigir também que tenhamos também escolas altamente valorizadas e competitivas para podermos ser um fator de atração para aqueles que vêm de fora.